E nós convidamos agora os nossos palestrantes, sobre financiamento orientado a resultados à equipe e VAR como instrumento de indução de políticas e redução das desigualdades educacionais. É fundamental a gente tratar um pouquinho sobre essas questões do VAR, porque, por mais que estejamos avançando, ainda há muitos desafios a serem superados. E, portanto, essa palestra propõe aprofundar a compreensão do VAR como mecanismo estratégico de financiamento, capaz de impulsionar melhorias na aprendizagem e promover maior equidade nas redes de ensino. Abordar as questões do VAR não apenas como um instrumento financeiro, mas como ferramenta de gestão que articula planejamento, uso de indicadores e tomada de decisão orientada por resultados. Neste contexto, reforça o seu papel na indução de políticas públicas mais eficazes, alinhadas às necessidades dos estudantes, contribuindo para a redução de desigualdades educacionais e para a construção de sistemas de ensino mais justos e eficientes. E para tratar de um tema tão complexo e tão fundamental como esse, precisamos de pessoas que são uma referência na área. Eles estão conosco durante todo o evento, nos auxiliam muito nos pareceres que orientam os nossos trabalhos enquanto dirigentes de ensino, mas a gente tem a alegria de receber uma família muito especial para tratar desse assunto conosco, que são o nosso querido professor doutor Silvio Graboski, ele que é advogado, pós-graduado em Direito Educacional, membro da ABRAD, Associação Brasileira de Direito Educacional, foi secretário municipal de Educação e vereador, foi assistente técnico do CEPAM, Centro de Estudos e Pesquisa da Administração Municipal, produziu conteúdos e proferiu aula de programas de gestão de educação municipal do Ministério da Educação, é sócio-diretor do escritório Graboski Advogados e atual assessor jurídico da Undime, União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo. Autor do capítulo Fundeb e o financiamento da educação pública na obra, a gestão da educação nos municípios e consórcio, publicada pela Oficina Municipal. E também o Dr. Luiz Henrique Graboski, advogado, graduado pela Faculdade da Mantinense Integrada, sócio e consultor jurídico do escritório Graboski Advogados Associados, especialista em consultoria nas áreas de Direito Educacional, Administrativo e Municipal e consultor jurídico da Undime São Paulo desde 2019. Então, uma salva de palmas para os nossos queridos Silvio e Dr. Luiz Henrique Graboski. Uma dirigente municipal de educação me disse o seguinte: eu tenho na minha rede alunos pretos excelentes, muitos são os melhores da turma. Ainda assim, eu não consegui diminuir a igualdade racial. Por quê? Esses alunos, na hora de se autodeclararem, optam por não dizer qual é a sua cor. Bom dia, prazer imenso de estar aqui. Eu sou Silvio Graboski, advogado, consultor na área educacional e prestamos consultoria para a Undime São Paulo. Está aqui comigo Luiz Henrique, que é da nossa equipe. Somos também do escritório Graboski Advogados Associados e prestamos consultoria para vários municípios, vários clientes nossos estão aqui. E quem me disse isso foi a professora Eliette de Porangaba, que está aqui conosco também. E por isso que nós vamos tratar aqui
do financiamento orientado a resultados e a equidade, e o VAR, não apenas como instrumento de melhorar os recursos, de aumentar o dinheiro para a educação, mas, sobretudo, como instrumento de indução de políticas e redução das desigualdades educacionais. Bom, o novo Fundeb, como vocês sabem, criou formas de complementação diferentes do que nós tínhamos no antigo Fundeb. No antigo Fundeb, a gente só tinha uma forma de complementação para os estados e municípios que não atingissem o mínimo nacional. Então, nunca nenhum município do estado de São Paulo recebeu complementação durante os 10 anos do Fundef e durante os 14 anos do Fundeb anterior. Porém, o novo Fundeb criou mais duas formas de complementação. A complementação VAAT, que tem uma semelhança com a complementação VAAF. Essas duas complementações procuram atender os municípios, estados e municípios com menos poder econômico. Então, elas não se baseiam em resultados da educação. Elas se baseiam única e exclusivamente na questão financeira, no potencial de arrecadação de cada município. O VAA, Valor Aluno Anos por Resultado, que nós vamos tratar aqui, é diferente. Não tem nada a ver com o potencial de arrecadação do município. Então, tanto o município que tem um alto grau de arrecadação pode ser contemplado com o VAR, como aquele município também que tem uma arrecadação muito baixa. O VAR é como se fosse uma premiação para os municípios, estados e municípios que atenderem às condicionalidades estabelecidas pela legislação. A complementação VAR, ela foi sendo integralizada. E esse é o primeiro ano que nós temos o valor total de 2,5%. Como é que é calculado esses 2,5%? Se pega a arrecadação do Fundeb dos 27 estados, se soma e sobre esse valor se calcula 2,5%. A União tem que colocar esse dinheiro para que ele seja distribuído por intermédio do VAR. E para receber esse recurso, nós já sabemos, temos que cumprir as condicionalidades que se traduzem na melhoria da aprendizagem, mas não é apenas a melhoria da aprendizagem. Então, não é apenas aumentar a nota do SAEB, mas é também reduzir as desigualdades. Então, o VAR foca bastante na questão das desigualdades. Este ano de 2026, então, a primeira vez que está sendo distribuído 2,5%, nós temos 3.025 redes municipais nos 26 estados recebendo, certamente muitos aqui estão recebendo o VAR, e 9 redes estaduais. E o orçamento, professor, é só 2,5%, é pouco dinheiro. É muito dinheiro. São 7,6 bilhões de reais que serão distribuídos esse ano pelo VAR. Para vocês terem uma ideia, é mais do que todo o dinheiro do Programa de Alimentação Escolar e do que o dinheiro do transporte escolar somados. Então, é bastante dinheiro. E esse dinheiro está acessível para todos os municípios que cumprirem as condicionalidades. As condicionalidades são aquelas estabelecidas pela Lei 14.113, que nós já sabemos. São 5 condicionalidades, tá? Mas nós vamos focar na condicionalidade 3, que é da redução das desigualdades. Esse ano ainda não foi publicada a portaria da CIF, a Comissão Intergovernamental, que estabelece os critérios. Então, nós vamos falar aqui ainda com base na portaria do ano passado, mas provavelmente na questão da condicionalidade 3 não haverá alteração. Já saiu, já teve até live do MEC sobre a condicionalidade 1.
mas o documento ainda não saiu. Então, as 5 condicionalidades, eu vou falar rapidamente. A primeira é a questão do provimento do cargo de gestor escolar, que até ontem já foi debatido aqui. Para cumprir essa condicionalidade, ou nós temos que fazer concurso público, eu sou contra concurso, isso é uma outra questão, mas se no seu município é por concurso, você atende à condicionalidade 1. Ou por mérito e desempenho e participação da comunidade. Não é eleição. Se for eleição, também você não cumpre a condicionalidade. Ainda que não seja por concurso, mas precisa haver um processo de técnico em que o candidato apresente uma proposta ou faça uma prova e depois passe pelo crivo da comunidade escolar. Que aí sim pode ser toda a comunidade escolar ou apenas uma comissão representativa da comunidade escolar. Aqui, eu vou adiantar o slide, nós já sabemos que para cumprir essa condicionalidade, vai haver um prazo lá na plataforma para nós entrarmos e nos declararmos. Por enquanto, não temos o prazo ainda. Mas nós já sabemos que nós temos que ter o ato normativo, que estabelece como será, ou a lei que criou o cargo de provimento efetivo, ou aquela que estabeleceu os critérios para a escolha, mais o edital de seleção, que pode ser o edital do concurso ou o edital de abertura de inscrição para os servidores que queiram concorrer ao cargo de gestor, mas a maioria dos gestores devem ser selecionados por esses critérios. O processo seletivo tem que estar finalizado até o envio das informações no CIMEC, e essa última é que é a novidade desse ano. O ano passado o MEC aceitou a nossa declaração. Olha, temos tantos diretor, cumprimos, anexei. Esse ano eles vão checar com as inconsistências do censo escolar. Porque eles sabem, pelo censo escolar, quantas escolas a gente tem, quantos diretores a gente tem. Então, eles vão checar para saber se a maioria realmente está sendo escolhido por esse critério. Vou voltar aqui. A segunda é a participação de pelo menos 80% dos estudantes no SAEB. Então, isso também é uma questão importante. Nós temos que trabalhar isso para que no dia da prova nós tenhamos pelo menos 80% dos alunos. Senão, a gente já está desclassificado. E importante que, nesse caso, vale por 2 anos. Desclassificou num ano, desclassificou para o seguinte também, porque o SAEB é de 2 em 2 anos. A quarta é o regime de colaboração, o ICMS educacional. É o Estado que vai comprovar isso. Aqui no Estado de São Paulo nós temos a lei, então tranquilo, essa condicionalidade também está cumprida. E a última, que são os referenciais curriculares, alinhados à Base Nacional Comum, mas esse ano o nosso referencial curricular já tem que constar a BNCC Computação. Logo depois a gente vai ter uma palestra sobre isso, eu não vou falar sobre isso, mas nós vamos focar aqui, então, agora na condicionalidade 3. Tá? A condicionalidade 3 é, então, a redução das desigualdades socioeconômicas e raciais. Como eu disse, vou focar aqui com base na última nota técnica que a gente tem do INEP. Como funciona isso? O INEP estuda, apresenta os critérios para a comissão intergovernamental aprova. Essa comissão é formada por 15 membros, inclusive pelo nosso presidente, Luiz Miguel, que tem assento nessa comissão para decidir sobre esses critérios. Então, a aferição das desigualdades será medida pelo aumento na proporção de estudantes em condições de vulnerabilidade, com desempenho em nível adequado entre 2 ciclos do SAEB. Para o exercício de 2026, quer dizer, quem está recebendo dinheiro agora, foi utilizado os resultados de língua portuguesa e matemática do SAEB 2023, comparado aos resultados do SAEB de 2019. Então, aqui é o primeiro ponto que nós gostaríamos de chamar a atenção de vocês. Por quê? Esse é um trabalho contínuo. Quem está recebendo agora não está recebendo. Por exemplo, muitos secretários aqui talvez tenham assumido o ano passado com a nova administração. Estão recebendo o SAEB. Mas com base no quê? Com base no trabalho da equipe anterior,
porque foi comparado 2023 com 2019. Agora nós tivemos 2025. Antes de ontem, foi publicado o resultado preliminar. Então, no ano que vem, qual será a comparação? 2025 com 2023. Ou seja, para o ano que vem também já está sacramentada, a prova já foi. O que nós estamos trabalhando agora é para o SAEB de 2027, que vai orientar a distribuição do VAR quando? Em 2029. Então, o planejamento é contínuo, tá? O planejamento é contínuo. E, muitas vezes, nós estamos aqui colhendo os resultados do trabalho da equipe anterior, né? Isso é bíblico. É bíblico. Um é o que semeia e outro é o que colhe. João 37. Eu mandei vocês ceifarem aonde vocês não trabalharam. Outros trabalharam e vocês entraram no trabalho deles. João 4:38. Então, gente, nosso papel agora é de semear. Não interessa quem vai ceifar. Alguém vai ceifar. E esse alguém que vai ceifar não é nem a próxima equipe, porque de repente o resultado de 2027 a gente não está mais lá, mas nossos alunos estarão. E o importante é o que eles estão aprendendo. Por quê? Daqui a pouco, em 2029, eles já vão estar prestando vestibular, já estão disputando emprego. E é isso que interessa. É isso que interessa. Trabalhar para que os nossos alunos aprendam e depois, sobretudo aqueles em condição de vulnerabilidade, socioeconomicamente mais pobres, pretos, pardos e indígenas, tenham condições de concorrer em igualdade de condições com os outros alunos, quando forem disputar uma vaga, fazer um concurso público, disputar um emprego. Então, esse é o objetivo do VAR. Ele paga, mas ele quer resultados. Ele quer que nós trabalhemos para diminuir essas desigualdades. E como nós vamos fazer isso? Então, as redes municipais são avaliadas através do SAEB, alunos de 5º e 9º anos do ensino fundamental. E as redes estaduais também, através do SAEB, alunos do 5º e 9º ano e da 3ª ou 4ª série do ensino ensino médio. E como é checado isso? Como é que o INEP verifica se a gente diminuiu a diferença socioeconômica e racial? As diferenças socioeconômicas são aferidas por meio do Índice de Desigualdade Social, o ID-NSE. E o racial através do ID-PPI, ID Pretos, Pardos e Indígenas. Mas nós precisamos entender como isso é calculado. Não só nós, eu acho que todos vocês aqui já sabem disso também. Mas os seus gestores sabem, os seus diretores sabem, os seus professores sabem que isso está sendo avaliado, como esses alunos são classificados para a avaliação, que o VAR depende do avanço desses grupos de alunos na avaliação do SAEB. Então, isso é muito importante que chegue até os professores, tá? Então, a desigualdade socioeconômica é medida através do INSE, o Indicador de Nível Socioeconômico, que mensura as condições socioeconômicas dos alunos. E ele combina a escolaridade dos pais e a posse de bens e serviços das famílias, e a sua elaboração se dá por meio das respostas coletadas no questionário do estudante do SAEB. Então, essa é a primeira questão. Nós temos que treinar os nossos alunos para preencher corretamente o questionário do SAEB. Não podemos... o importante é a prova. O questionário responde aí. Não. Vamos treinar os alunos antes, inclusive, para preencher o questionário. Por quê? Porque, através do questionário, é feita a divisão dos alunos dentro dos grupos socioeconômicos. Como é que é feito isso? 25% dos alunos são aqueles que têm, isso é feito pelo INEP, escola por escola, município por município.
aqueles alunos, por exemplo, daquela escola da sua rede, vai separar os 25% dos alunos, por exemplo, lá do 5º ano, que tem um nível socioeconômico melhor, não quer dizer que sejam ricos, mas melhor, em relação a quê? A estudantes de uma outra escola? Não, em relação aos estudantes daquela mesma escola. Então vai separar, vamos dizer assim, os 25% mais ricos e os 25% com nível socioeconômico mais baixo. E tem os 50%, que nesse caso, para efeito de VAR, é desprezado na hora de fazer o cálculo. O que o INEP quer identificar? Os 25% dos alunos socioeconomicamente mais desprotegidos. É esse o grupo que nós temos que trabalhar para que eles avancem no resultado. Como é que é feito isso? O questionário pergunta para o aluno quanto que o pai ganha, qual é a renda familiar? Não, porque nem a gente gosta de falar isso, e até no imposto de renda, se der, a gente não fala certo quanto a gente ganhou. Faz perguntas, vocês sabem. Como é que é sua casa? Quantos cômodos tem? Quantas geladeiras tem? Quantos televisores tem? Tem acesso à internet? Por meio disso, depois, através da ciência da estatística, se faz esses grupos. E para nós vencermos, estarmos habilitados dentro dessa condicionalidade, o que nós temos que fazer? Diminuir a diferença socioeconômica através da nota que esses grupos de alunos tiraram no SAEB. Comparando o quê? Esse ano foi comparado o quê? A nota de 2023 com a nota de 2021. Nos 2 primeiros anos do SAEB, não era, do VAR, não era assim. Se comparava a nota dos mais ricos com a nota dos mais pobres, para saber se houve a diferença. Mudou. Não interessa mais a nota aqui dos mais ricos, porque senão eu diminuo a nota deles, eu diminuo. Não interessa, que eles continuem aprendendo cada vez mais. A comparação é dentro do próprio grupo. Os 25% lá de 2019, qual foi a média deles? Comparei com 2023. Foi igual ou aumentou em 2023, você cumpriu a condicionalidade do nível socioeconômico. Se não, não cumpriu. E agora será feita a comparação para o ano que vem, 2025 com 2023. Aqui, de onde surgiu isso? Da cabeça de alguém? Agora vamos colocar isso que é legal. Não. Isso foi feito, a lei do Fundeb foi muito bem feita, com muito estudo. Por quê? O SAEB existe desde 1990. Em 2007 é que se criou a nota, o IDEB, mas o SAEB existe. Então, o INEP já tem esses estudos. E ele verificou ao longo do tempo que o grupo de alunos mais pobres sempre aprende menos do que o grupo de alunos melhor economicamente. O grupo de pretos, pardos e indígenas aprendem menos do que os alunos brancos. E isso está demonstrado. Então, aqui tem uma linha do tempo, a fonte é o próprio MEC-INEP, que mostra ali, por exemplo, língua portuguesa. Em 2013, que é o primeiro gráfico lá, enquanto 56% dos alunos brancos atingiram a nota necessária, somente 22,9% do grupo socioeconômico mais que está em desvantagem atingiu. E tem a linha do tempo, vai chegar até 2023. Desse outro lado aqui tem a linha do tempo, tem a nota de matemática. Tá? Então, já se sabia isso. Como nós vamos tentar reduzir essa desigualdade? Fazer com que os mais pobres aprendam tanto quanto os melhores economicamente. O VAR é um dos mecanismos para incentivar e diminuir essa desigualdade que existe dentro das nossas redes. Tá? Então, nós estamos falando aqui de equidade. Equidade. Vocês, falo aqui o que a lei diz, porque você é da área jurídica, vocês são da área pedagógica. Que estratégias vocês vão usar para isso? Nós vamos continuar tratando os alunos como se fosse um grupo só? Qual a atenção que nós vamos dar para esses dois grupos? Os menos economicamente mais fracos e os pretos, pardos e indígenas. Então é disso que se trata.
é de estabelecer estratégias diferentes para alcançarmos os resultados. Tá? E o ente nacional, então, ele é habilitado quando ele diminui essa diferença socioeconômica. A mesma coisa com relação à raça. O INEP divide os nossos alunos em 2 grupos, o dos brancos e amarelos e o dos pretos, pardos e indígenas. E verifica qual é a média do grupo de pretos, pardos e indígenas, e nós temos que aumentar essa média dentro do próprio grupo, a comparação dentro do próprio grupo. Então, agora a média desse grupo de 2025 será maior do que a de 2023, se o município cumpriu a condicionalidade. Não foi, já estamos desclassificados do VAR, e isso vai valer por 2 anos, porque o SAEB é de 2 em 2 anos. E para cumprir a condicionalidade, nós temos que diminuir essa diferença dos 2 grupos, do nível socioeconômico e do nível racial. E olha que interessante, gente, o que a gente tem aqui? A matrícula, as matrículas por raça, cor nas redes públicas. Então, se nós pegarmos lá a creche, o primeiro quadrinho lá, o verdinho, 48% são de crianças brancas, o outro 50,6% de crianças pretas, o outro de crianças amarelas e indígenas. Então, em todos os pré-escola, anos iniciais, anos finais, a população de preto, pardo e indígena é sempre maior do que a dos brancos. A maioria dos nossos alunos são pretos, pardos e indígenas. E, coincidentemente, esse grupo também, normalmente, é o grupo socioeconômico mais desprotegido. Né? Então, de fato, nós podemos dizer, talvez não tenhamos 2 grupos, nós tenhamos um grupo só. Os pretos, pardos e indígenas também são o grupo socioeconômico que tem condições menores lá dentro do ponto de vista socioeconômico. E aqui tem também a comparação entre brancos e entre pretos, pardos e indígenas. E a linha do tempo mostra que tanto em língua portuguesa como matemática, eles alcançam resultados piores do que aqueles que são os brancos, ok? E aqui é do 9º ano do ensino fundamental. Então, para cumprirmos a condicionalidade, temos que diminuir tanto a diferença socioeconômica como a racial. Ok, cumprimos as 5 condicionalidades, estamos habilitados a receber o VAR. Aí vem alguém e diz assim, olha, no meu município eu tenho X número de alunos. O município vizinho tem o mesmo número de alunos do que eu. Os 2 municípios cumpriram as condicionalidades. Nós 2 estamos recebendo o VAR. Por que ele, com o mesmo número de alunos, está recebendo mais do que eu? É porque agora, na hora de... Primeiro você tem que cumprir as condicionalidades, mas na hora de distribuir o dinheiro tem outras regras que vão levar em conta outros fatores, que também nós precisamos atingir para receber o máximo possível do VAR, que o Dr. Luiz Henrique vai explicar agora para vocês, como se analisa os microdados de cada município para saber aonde nós precisamos melhorar para receber mais recursos do VAR, ok? Infelizmente, pulei aqui alguns slides, seriam importantes, mas por conta do tempo. Bom dia a todos. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje para tratar desse assunto a pedido, né? Para a gente entender, então, dar um passo a mais agora, porque no começo a gente estava muito preocupado em, pelo menos, se habilitar, né? Agora a gente já está recebendo, quer continuar recebendo, mas a gente também quer entender melhor como esse recurso é distribuído e o que nós podemos fazer para melhorar a nossa arrecadação com relação à complementação VAR, tá bem? Então, isso vale não só para quem está recebendo agora, mas também para quem está buscando receber futuramente, porque o desempenho tem que saber o que vai valer na hora da distribuição para a gente poder direcionar nossas ações, não é verdade, pessoal? Então, aqui na parte da distribuição, a gente vai falar sobre 2 indicadores. O indicador VAR atendimento
e o VAR aprendizagem. Tá? Isso aqui não veio do nada, tá? A gente aqui, lógico, da área jurídica, gosta muito do fundamento legal. Então, quando a Constituição foi alterada lá pela emenda do Fundeb, ela já trouxe isso. Olha lá onde fala lá na complementação VAR, no artigo 212A da Constituição. 2,5%, né, do VAR, para aqueles que alcançarem evolução de indicadores a serem definidos, de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades. Então, já estava aí, a lei já estabeleceu, não foi uma criação do INEP ou do MEC na hora de distribuir, criou regras próprias. A Constituição já veio, e onde falava dessa complementação, já trouxe, quais seriam os indicadores a serem definidos, tá? Mesma coisa a lei do Fundeb, veio lá e repetiu, mesma coisa. Lá no artigo 5º, inciso 3º, complementação VAR, repetiu o mesmo texto lá, idêntico da Constituição, e fez ainda referência ao artigo 14. E mais, a lei do Fundeb também trouxe qual seria a metodologia para a elaboração desses indicadores. Uma diretriz. A lei trouxe a diretriz, não trouxe a fórmula. Quem fez isso é o INEP, que é o que a gente vai falar agora. Mas ela trouxe o que deveria estar lá. O que tem que estar nessa metodologia? Lá, artigo 14, parágrafo 2º, inciso 1º. O nível e o avanço, com maior peso para o avanço dos resultados médios dos estudantes nos exames do SAEB, ponderados pela taxa de participação nesses exames, ou seja, a condicionalidade 2 não exige 80% para você habilitar, só que 80% é o mínimo, gente. Agora a gente vai entender que quanto mais perto de 100, mais dinheiro a minha rede vai receber. Então, não queremos 80%, queremos 100%, tá? Taxa de participação e a medida de equidade e de aprendizagem, tá? Também veio falando da taxa de aprovação. Isso também tem que ser considerado nos indicadores, nós vamos entender aonde. E as taxas de atendimento escolar das crianças e jovens na educação básica presencial em cada ente federado. Então, estamos falando aqui de evasão. Estamos falando de permanência, estamos falando de evasão. Combate à evasão. Então, esses indicadores têm que levar em conta esses fatores aqui. A lei trouxe isso. Aí veio essa necessidade, então, de definir quais serão esses indicadores aí de atendimento e aprendizagem, com redução das desigualdades, e quem foi o grande responsável foi o INEP. O INEP é uma autarquia federal hoje, um órgão importantíssimo que existe desde 1937, e ele foi criado naquele momento para que se pudesse ter dados para a elaboração das políticas públicas de educação que estavam iniciando no nosso país na época. Então, desde 1937, ele tem esse trabalho incrível e fundamental para trabalhar os dados, trabalhar com a estatística, a ciência da estatística, e fornecer isso para que as políticas públicas sejam direcionadas com base em evidências reais, dados realmente captados das nossas escolas e da realidade da educação brasileira. E no caso aqui, eu já deixei um link aqui também. Opa! Oh, meu Deus. Desculpa, gente, passei tudo. Deixei o link aqui do INEP, onde tem todas essas notas técnicas que basearam a nossa apresentação aqui para vocês entrarem, se apropriarem, lerem. Não é muito fácil, muitas vezes, mas os cálculos, as fórmulas vêm acompanhadas de texto, e aí vocês vão ter condições de interpretar isso e direcionar. Mas a gente veio aqui para facilitar, passar um resumo como que foi, então, instituídos esses indicadores, tá? Qual foi a nota técnica? A 34 de 2025. E trouxe a proposta metodológica aplicável para 2026. Óbvio que a gente está falando agora, para 2027 ainda não foi publicado, mas tende a permanecer idêntico, porque esses indicadores eles não mudaram muito desde o começo, tá? Para a gente entender aqui melhor. Então, são indicadores que vão definir a distribuição dos recursos, como a gente já falou. Então, como que funciona, então, os indicadores? A lei veio e trouxe lá que tem que ter indicadores de atendimento e da aprendizagem. Mas ela não pôs um peso. Então, o INEP entendeu assim, 50-50. São dois indicadores? 50-50. Então, como o doutor Silvio disse, complementação VAR é 2,5% de todos os recursos do fundo.
50% desse valor, que nesse ano é 7,6 bilhões, 50% deles vão ser distribuídos com base no indicador do atendimento. E os outros 50% com base no indicador da aprendizagem. E mais, melhorias no indicador. Melhorias. Não é atingir melhoria. Então, tem que sempre superar os seus resultados para que você consiga fazer parte aí do grupo que vai receber esses recursos. Então, vamos começar aqui pelo VAR Atendimento, que tem o objetivo, então, de tratar da permanência do estudante. Tá? Estamos falando aqui do movimento dos alunos e da situação de rendimento. A gente vai entender melhor agora. Tá? Basicamente, quer verificar se o estudante matriculado no início do ano não abandona a escola nesse período. Tá? É isso que o VAR Atendimento se preocupa aqui. Por quê? Porque a permanência e a progressão dentro do sistema educacional ainda enfrenta taxas altas de desistência, especialmente na transição do fundamental para o médio. Então, a gente universalizou o ensino, é verdade, mas a gente ainda enfrenta esse problema. É um problema sério que o INEP sabe muito bem, porque é ele que coleta esses dados do censo escolar. Ele que analisa isso. Então, ele sugeriu, utilizar aí os dados, obviamente, do próprio censo escolar. Tá? E quando estamos falando de censo escolar aqui em São Paulo, estamos falando de SED, né? Secretaria Escolar Digital. A gente preenche todos os dados lá que dali vai para o Educacenso. Então, o preenchimento na sede é fundamental. O registro tem que ser pontual e a gente vai entender aonde que está o principal problema. Para as redes municipais, então, só voltando ali, eles usam o dado do censo. O mais recente é 2024, 2023 para 2026. Agora vai ser 2025, 2024. O censo é mais rápido que o SAEB, né? E ele ocorre anualmente, não a cada 2 anos. Então, aqui, VAR Atendimento, para 2026, estamos falando dos dados de 24 e 23, tá bom? E consideram, para os municípios, as matrículas e o abandono na pré-escola em todos os anos, tá? Todos os anos, desde a pré-escola até o fim do fundamental. Se você tiver 9º ano, todos esses dados vão ser considerados. Não é só quem faz o SAEB, tá? Então, é geral, a rede como um todo. Tudo que você atende vai entrar aqui. E a gente sabe que lá na segunda etapa de coleta do censo, que inclusive está se encerrando aí, né? Agora, as escolas precisam informar a situação de rendimento ou movimento, tá? E aí, como que a gente coloca lá? Aqui são 5 maneiras, né? Ou o abandono, ou seja, o aluno deixou de ir à escola antes do término do ano letivo sem requerer a transferência, isso é o considerado abandono. O falecido, esse não entra, tá? O reprovado, isso aqui vai contar, o reprovado, o aprovado, e o mais importante, o tal do CIR. O que é o CIR? É a matrícula sem informação de rendimento ou movimento. Isso não pode acontecer, isso penaliza. Então, é melhor dizer que o seu aluno reprovou do que não colocar nada lá no sistema, porque isso vai descontar os recursos depois de você, mais adiante, como a gente vai entender aqui. Só lembrando que aprovação e reprovação não existe na pré-escola. Então, mas mesmo assim, vocês não podem deixar de sinalizar lá na sede qual foi o movimento desse aluno, que pode ser que ele foi transferido ou deixou de frequentar ou faleceu, ou ainda que ele se manteve lá do 1º para o 2º ano, e aí você tem que marcar lá sem movimentação, não pode deixar de marcar, tá? Senão também vai entrar como se você não tivesse informado e vai penalizar na hora de distribuir os recursos para o seu município. Então, chegar junto daquele servidor, se não existe ainda, designar um servidor para fazer os registros lá na sede, tá bem? E olha que beleza essa fórmula aqui, ó. A fórmula que está na nota técnica. Mas todo mundo vai entender essa fórmula comigo agora rapidinho. Por quê? Ela não está funcionando para apontar. Está vendo ali aba dividido por M. Aba é abandono. Então, número de alunos da sua rede que abandonou dividido pelo número total de matrículas. Aí eu vou ter a proporção de alunos que abandonaram. Tá? Isso vai ser descontado pelo número de alunos que não teve informação de rendimento e movimento, que é o CIR, dividido pelo total de matrículas. Então,
Então, estamos falando aqui basicamente de quantos alunos, proporção de alunos que abandonou a escola, penalizado ainda pela não resposta, tá? Então, essas são as informações que a gente tem que prestar atenção. Quanto menor o abandono, mais próximo de 0 vai ficar, tem um 1 lá na frente, então a nota máxima ali é 1. O melhor é você não ter abandono, tá? Obviamente, o mais próximo de 0. Mas mais importante ainda é que, comparando com o ano anterior, o abandono reduza, ou pelo menos mantenha o mesmo nível. Porque quando aumenta, a chance de você não apresentar melhoria é grande. E a gente vai entender por que isso, tá? Porque aqui eu trouxe uma cortesia do município de Capivari, que é nosso cliente, o nosso querido José Lucas, está aqui na fileira da frente, que cedeu os dados deles, que a gente foi fazer esse acompanhamento. Lá no site do INEP tem a planilha com os resultados do indicador VAR atendimento por ente federado. Então vem o Excel com 5.500 e poucos municípios nossos, tudo lá junto, e o seu município vai estar lá, tudo na horizontal, assim. Você não consegue nem ver a legenda da coluna no Excel, porque fica lá em cima. Então, eu digitei ela aqui para facilitar, mas basicamente são esses dados. Então, sempre comparando 24 com 23, tá? Então, a gente percebe aqui, por exemplo, na E, que quando fala do abandono de 24, tem 2, mas em 23 tinha só 1. Então, já teve um aumento. Mesmo que não seja tão significante, porque a rede tem 5.237 alunos, só 2 abandonaram, é pouco. No outro ano, 1. Mas ainda assim já vai influenciar aqui. E a gente vai ver como que isso chega lá no final, tá? Não vou entrar muito aqui, porque a gente está correndo um pouquinho com o tempo, mas para entender quem vai receber, então, esse recurso. Vai receber o recurso, fazendo a comparação de 24 com 23, então, esse indicador que é calculado de 24 e 23 vai fazer uma comparação. Mantive o mesmo índice ou melhorei, entro na distribuição dos 50%. Não apresentei melhoria, mesmo que eu cumpri as condicionalidades, eu sou excluído desse montante. Então, desses 50% eu não vou receber nada, porque eu não evoluí ou mantive o mesmo indicador aqui. Tá? Então, é assim que funciona. Muitas vezes você vai ver a grande discrepância de um município que tem alunos, mesmo uma rede parecida com a sua, uma rede recebe muito mais que a outra, é por causa disso. Muitas vezes ele deixou de entrar no cálculo da distribuição, ele realmente vai abrir mão. E aí vai ser distribuído dentre aqueles que conseguiram aí manter o mesmo índice ou apresentar melhorias, tá bom? Por exemplo, aqui Capivari, a gente está vendo lá que o indicador deles foi 0,998782 em 2023. Depois diminuiu. Foi para 0,998091. Porque a taxa de abandono dobrou, vamos dizer assim, né, de 1 para 2, que é bem pouquinho, mesmo assim, influencia. E também o número de alunos que não foi informado o rendimento ou movimento, lá o CIR, aumentou também, de um ano para o outro. Então, teve ali uma quedinha. Mas o INEP traz uma margem de flutuação, que aqui no caso é 0,3%. E como a variação foi inferior, entrou na casa dos milésimos ali, deu negativo, mas só 691 ali, 0,000691. Aí entrou na margem de flutuação, é considerado como se o município tivesse mantido o mesmo nível. E por manter o mesmo nível, entrou aqui na distribuição dos 50% do VAR atendimento, tá bom? Então, melhorou no VAR atendimento? Sim, porque manteve o índice quando aplicada a margem de flutuação. Isso é uma situação que acontece muito, né? Lá na hora que você abre a tabela, você identifica que vários entes estão nessa situação. E agora, quanto eu vou receber dentro desses 50%? Aí já é uma outra questão. É determinado pelo coeficiente de distribuição. Esse coeficiente ele é a multiplicação do peso da matrícula, o ponderador da matrícula, pelo número total de matrículas da rede. Tá? Então, eu vou ter esse ponderador. O que é esse ponderador? Vou pegar aquela notinha lá do indicador anterior, aqui, o de 2024, tá, o mais recente,
E aquele número, o segundo número ali em azul, vai virar um número de 1 a 2. É feita uma transformação linear pelo INEP, de modo que aquele que teve o pior índice do VAR atendimento, mas que apresentou evolução, ele vai ter a nota 1. O ente nacional, estamos falando aqui do país. Esse aqui, que tem a pior nota, ganha nota 1. E o que tem a melhor, ganha nota 2. E os outros ficam no meio ali. Isso é um coeficiente, é um peso da matrícula. Isso é multiplicado pelo número total de matrículas na sua rede e forma esse tal desse coeficiente de distribuição dos recursos. Aí você pega esse coeficiente e multiplica pelo total dos 50% lá do VAR atendimento dos recursos. Aí vai dar o montante exato que seu município vai receber a título de VAR atendimento. Então, VAR atendimento é a complementação VAR é VAR atendimento e aprendizagem. São duas coisas diferentes. Você recebe separadamente, entre aspas, porque é feito um cálculo apartado. E você pode não receber se você não apresentar a evolução no indicador. Então, aqui, abandono. Gente, o que a gente pode fazer para melhorar aqui nosso VAR atendimento? Reforçar as políticas e ações de combate ao abandono. Tá? Rever os protocolos da busca ativa escolar. Entra lá no site da busca ativa escolar, tem material para caramba, para vocês estudarem, reverem as estratégias. Acompanhar de perto, também manter a proximidade com outros meios que colaboram para identificar se o aluno está ou não numa situação de possível abandono. Assistência social, a saúde, esporte, a lazer e cultura, onde esse aluno circula como cidadão, identificar possíveis casos de alunos que estão numa situação de abandono ou possível abandono escolar. Tá? E também acompanhar, obviamente, os alunos de menor rendimento, oferecendo-lhes reforço escolar. Porque o INEP sabe que o que conta muito para o aluno abandonar é o fato dele não conseguir acompanhar. Quanto mais dificuldade ele tem, quanto mais chance de ser reprovado, mais chance dele se evadir. Porque já é um indicador que a família não está se importando com a educação desse aluno. Tá? Ele está tendo um rendimento péssimo e a família não está se preocupando. E aí, a chance dele dizer, não vou mais na escola, e a família dizer, tudo bem, é grande. Tá? Então, aí a gente precisa acompanhar de perto esses alunos que estão com as notas baixas para garantir que eles não vão desanimar e sair da rede, porque isso pode causar, sim, aqui, aumentar seu abandono. Outra coisa que eu chamo a atenção, o aluno pediu transferência na sua escola municipal para outro município, você vai lá na sede, você concede, ele vai mudar, mas você precisa acompanhar lá na sede, aluno por aluno, se ele foi matriculado naquela escola que ele pediu transferência. Se você falou assim, concedi a transferência, tudo bem, vai com Deus, e não acompanha, e esse aluno não é registrado na sede, ele entra como aluno lá em situação de abandono, na verdade, de abandono não, ele entra como se não tivesse tido informação de movimento, vai penalizar aqui, tá? Então, você precisa garantir que o aluno vai estar matriculado. Ele pediu transferência, mas eu vou acompanhar. Não cheguei, ele mudou de estado, mas ele passou o nome da escola para você, para qual ela vai. Você precisa exigir isso na hora de conceder a transferência. Eu preciso do contato da escola, os números de contato e manter isso próximo para garantir que esse aluno vai ser registrado lá. A escola não registrou, de qualquer forma, você tem que entrar em contato com a família, com a escola, de qualquer modo, buscar esse aluno. A única exceção é quando ele sai do país, aí você não precisa mais se preocupar com ele. Agora, foi para qualquer outra escola do Brasil, pediu transferência, não registrou, vai entrar como CIR para você. E vai te prejudicar na hora de distribuir os recursos. Então, precisa acompanhar o aluno que pede transferência. Tá? Esse é o último ponto que eu gostaria de falar aqui do VAR atendimento. Tá? Também aqui designar os servidores, já falei, não tolerar o registro de alunos CIR, né? Nunca. E certificar aí essa questão da transferência do aluno. Tá? Agora vamos falar do VAR aprendizagem. Tá? Foi concebido como uma política de responsabilização e pretende apoiar os entes que apresentem melhoria do indicador, assim como o outro a gente vai ver. É um número aí numa escala de 0 a 10, o VAR atendimento é de 0 a 1, essa é a diferença, e para o exercício financeiro de 2026 foi comparado lá, como o Dr. Silvio já disse, os resultados do SAEB 23 e 19.
E também a taxa de aprovação, aqui diferente do atendimento, pegou o censo dos mesmos anos, tá? Para fazer sentido, é 23 e 19, no que diz respeito ao indicador VAR aprendizagem. E aí eu retomo aqui a lei do Fundeb, que fala lá quais são o que a metodologia tem que considerar. O nível e o avanço, e aqui dentro ele faz parte do indicador como o INAD, que eles chamam, que é o Índice de Nível e Avanço de Desempenho. A taxa de participação, que é o indicador de participação no SAEB, o IP-SAEB. E a medida de equidade, que é o INDEC, que é o Índice de Equidade. Então, é um indicador, mas ele é composto por 3 independentes, porque é assim que a lei determinou. Tá? Então, como funciona o INAD? O INAD ele ainda é subdividido. Tá? Primeiro é o IND, ele tem o indicador de nível de desempenho, porque desempenho é avanço, com maior peso para o avanço. Não é isso que a lei fala? Então, o de desempenho ele tem menor valor, ele tem o peso de 0,3. E ele é calculado pela proporção de estudantes no nível adequado de aprendizagem, multiplicado pela taxa de aprovação e penalizado de novo aí pela não resposta, ou seja, lá o tal do CIR, o registro na sede. Preciso sempre estar registrando o movimento, o desempenho desse aluno. Tá? A proporção dos estudantes aí é considerado os resultados dos estudantes que fazem o SAEB, ou seja, aqueles do 5º e 9º. Tá? É só isso que importa. E aqui não estamos falando dos grupos de vulnerabilidade. O PPI, né, os pretos pardos indígenas e o socioeconômico. Estão falando da rede como um todo. Tá? Proporção de nível adequado. Qual é esse nível adequado, gente? Rapidinho vou passar aqui. Nível adequado, por enquanto, está emprestando a fórmula dos outros. Ó, precisa tirar pelo menos 5º ano. Português precisa tirar mais que 200. 9º ano precisa mais que 275. Para ser considerado nível adequado, esse é o parâmetro. Tá? Matemática lá, 225 e 9º ano, 300. Só a título de curiosidade para vocês terem uma noção do que é. Então, vai pegar todos os alunos da sua rede e aqueles que superaram a nota, fazer essa proporção do nível adequado. Tá? Compõe esse IND. E a taxa de aprovação penalizada pela não resposta. Aqui está uma questão. Aprovação todos os anos do fundamental, não é só no 5º e 9º. Tá? Então, aí, os resultados, sim, só de quem faz a prova no 5º e 9º. Agora, a aprovação é de todos os alunos. Tá? Como eu disse, tem menor peso, porque é assim que a lei fala, 0,3, ou seja, todos esses indicadores que compõem o VAR aprendizagem, eles têm peso 1. Tá? Então, é um multiplicado pelo outro lá, que a gente vai ver, com exceção do último. Tá? E o IAD é o indicador de avanço de desempenho. Então, vai comparar 23 com 19 e ver quanto avançou, e você recebe uma nota aí até 0,7 para compor o INAD, que vai depois compor o seu indicador VAR aprendizagem. Tá? E aqui o indicador de participação no SAEB é justamente aquele ponto que eu toquei. 80% é o mínimo. Quanto mais perto de 100, melhor meu indicador aqui, meu IP-SAEB. Tá? Isso vai ajudar você a receber mais recursos. E para 2026, levou em conta somente a taxa de participação no último exame do SAEB que entra aqui, que é o 23. Tá? Então, para 26, estamos falando aqui de participação lá no 23. E, por fim, o índice de equidade. A legislação determina que tem que ser baseado numa escala de níveis de proficiência, com base no SAEB, e considere os estudantes que estejam abaixo do nível adequado e as disparidades socioeconômicas e raciais. Então, o que eles fizeram? Eles criaram 2 índices que funcionam bem parecido lá com a condicionalidade 3. É o INS, né? Índice de Equidade Socioeconômica, que é a proporção daqueles estudantes do grupo do nível socioeconômico mais baixo que atingiram o nível adequado. Isso é um. E o outro é o da raça. PPIs que atingiram o nível adequado. É isso que vai compor aqui o seu índice. Tá? Então, aqui a gente está querendo saber a proporção. Tá? A proporção. Qual é a proporção dos estudantes? E é calculado utilizando aí a metodologia similar à condicionalidade 3. Agora, quem vai receber, no fim das contas? Muito parecido lá com o VAR atendimento. Vai receber aquele que, comparando os resultados de 23
2019 tenha melhorado o seu VAR aprendizagem, ou mantido. Os outros não entram no cálculo. Então, às vezes você vai entrar lá no módulo Fundeb, depois que sai o resultado da complementação VAR, você vai ver vários checkzinhos em verde, não é? Não sei se vocês já viram lá. Checkzinho nas condicionalidades, checkzinho, aí embaixo vem assim, aprendizagem e atendimento. Aí as pessoas não sabem, porque às vezes tem um X lá vermelho, aí manda para mim, doutor, o que é esse X vermelho aqui? O X vermelho é que você não manteve ou melhorou o seu indicador. É isso que significa lá no módulo Fundeb, então. Quando vem o xizinho ou checkzinho, é se você manteve ou superou ou não entrou na distribuição. Então, você deixa de receber 50% daquilo que você tem direito, porque você cumpriu as condicionalidades. Você teria direito, mas você não apresentou, não manteve nem apresentou melhoria nos indicadores. E isso vai fazer com que você seja excluído da distribuição de parte desses recursos, 50% no caso. Tá bom? Mesma coisa, então é um número de 1 a 10, aí eles pegam aqueles que mantiveram ou melhoraram e transformam essas notas de 1 a 2, de forma que o ente que teve o pior índice recebe 1, e o que teve melhor 2, e os demais ficam no meio ali, com 1, alguma coisa, e isso aí vai ser multiplicado, então, pelo total, né? Vai ter o coeficiente lá que eu disse, vai multiplicar pelo total de recursos, vai indicar, então, qual é o valor que seu município vai receber. Então, estamos falando aqui de resultados da rede como um todo, estamos falando de taxa de participação, estamos falando de aprovação. Então, aprovação, o que a gente pode fazer? A gente sabe, não pode tolerar que exista reprovação na nossa rede. Não é que não pode reprovar. Tem que reprovar só aqueles que realmente vão se beneficiar disso. Todas as ações necessárias têm que ser tomadas para evitar que esse aluno seja reprovado. A todo custo. E isso que o mecanismo legal aqui foi inteligente no sentido de vincular as nossas ações para a gente sentir na hora que a gente vai distribuir os recursos da educação. Então, a gente não pode tolerar que isso aconteça nas nossas redes com frequência, especialmente. E sempre buscar reduzir se já existe um número considerável. Então, não deu certo, vou buscar novas estratégias pedagógicas. Esse é o desafio. Não pode tolerar que exista reprovação nas redes. Quanto menos reprovados, melhor será a distribuição dos recursos para o seu município. Estamos falando aqui de complementação VAR, mas isso também vale para outras áreas de forma geral, até porque o objetivo, como o Dr. Silvio bem disse, é a aprendizagem dos nossos alunos, tá? É isso que importa. Então, quais são aí aqui eu trouxe de Capivari, infelizmente eles não conseguiram, e porque tiveram ali uma pequena queda de 0,134904, ou seja, na hora que peguei o de 23 e subtraiu de 19, o índice deu negativo. Deveria pelo menos dar 0 ou mais. Não pode estar negativo. Como deu negativo, ainda tem a margem de flutuação, mas mesmo aplicando a margem, nesse caso, não foi suficiente. E aí, o município não recebeu essa parcela dos recursos da complementação VAR, ficou só com o VAR atendimento, tá? Então, lá na hora que vocês abrirem a planilha, no final tem o tal do delta VAR aprendizagem. O delta VAR aprendizagem nada mais é que essa subtração que eu falei para vocês. Pega lá de 23, subtrai com o de 19. Tem que dar 0 ou mais. Se dá menos, tem ainda a taxa a margem de erro, a margem de flutuação. Aplicou a margem, ainda não chegou, aí você fica excluído realmente dessa parcela dos recursos do VAR, da complementação VAR, tá bem? Que eu deixei uma telinha só para lembrar, gente, olha lá, gov.br/INEP, né? Aí você vai aonde? Lá em cima tem, logo do lado do nome ali, Instituto Nacional, onde está um xizinho, ele tem os 3 tracinhos aqui, que você clica, ele abre esse menu. Aí você vai entrar em áreas de atuação, pesquisas estatísticas e indicadores, Fundeb, vai estar tudo lá, isso que eu falei. Então vocês podem acessar. Sim, e outra, chama atenção aqui, ó, centrais de conteúdo, tem muita coisa
que vocês podem utilizar dados, os microdados que são utilizados para formular os indicadores de vocês e verificar onde está o problema. Verificar quantos alunos abandonaram minha rede lá atrás, quantos alunos ficaram sem identificação de movimento ou rendimento, e buscar tomar ações específicas nesse sentido para corrigir essas distorções e garantir o recebimento do máximo de recursos possíveis para o seu município. Tá bem? Espero ter contribuído, ajudado um pouquinho a elucidar essa questão. Agradeço a paciência de todos e especialmente o convite da Undime para estarmos aqui. Nosso escritório permanece à disposição de todos os associados, estamos com nosso atendimento ali, ó, só sair na porta ali, a primeira mesa é a gente, tá? O pessoal do MEC também está ali, ó. Não deixem de conversar com a gente, com o pessoal, que tudo que vocês precisarem, a gente está à disposição. E também os pareceres, poxa, tenho dúvida, quero encaminhar, a gente responde. Assuntos gerais, tá? Não assuntos locais. Então, se tem dúvidas gerais sobre qualquer questão da educação, a gente está à disposição. Agora, se for coisa que a resposta está na legislação do município, a gente não vai conseguir ajudá-los via Undime, mas estamos aí com as portas abertas para trabalharmos junto com seus municípios. Se tiverem interesse, é só conversar conosco, né, doutor Silvio? Sim. Bom, então, para finalizar, tarefa. Você todas as palestras vêm aqui e deixam um monte de tarefa para vocês. Alguém ou uma equipe lá no município de vocês precisa analisar esses dados. E precisa compartilhar isso com os gestores e com os professores. Primeiro, não recebemos o VAR. Por quê? Não atingimos não diminuímos as desigualdades. Quais? A socioeconômica ou a racial? Ou as duas? Que estratégias nós vamos usar para trabalhar com esses alunos desses grupos, para que eles melhorem o seu índice e no próximo resultado a gente vença isso? Ah, vai sair agora, está saindo o VAR 2025. Olha, professor, agora nós diminuímos o nível socioeconômico e o racial. Ótimo. Mas continua, porque você pode ter diminuído, mas e no próximo, que será em 2027? Se eu relaxar, posso não atender. Então, isso é uma coisa. Segundo, não, nós diminuímos e estamos recebendo o VAR. Vocês estão recebendo tudo o que podiam ou perderam metade dos recursos no VAR atendimento ou no VAR aprendizagem? E por quê? O que aconteceu? Por exemplo, lá de Capivari, né, Zé Lucas? Analisamos lá com a sua equipe. Então, eles cumpriram as condicionalidades daqueles 7 bilhões que estavam aqui. Esse ano, 7 bilhões esse ano. Vamos arredondar. 3,5 milhões era para o VAR atendimento. Ele entrou nessa divisão. Os outros 3,5 milhões era para o VAR aprendizagem. Ele não entrou, porque diminuiu o índice dele. E aí, como foi explicado aqui, é medido a nota total, depois dos grupos, o abandono, a reprovação, enfim. Vocês precisam pegar esses dados, estudar esses dados e compartilhar. Tá? Isso não é apenas para receber o dinheiro, mas isso significa que vocês vão estar melhorando lá a aprendizagem dos alunos, principalmente dos grupos mais vulneráveis, que é essa a intenção do VAR. Muda a tela, por favor. Vamos ver aqui. Então, veja bem aqui, só para finalizar. Atraso escolar é maior entre estudantes pretos. Segundo dados analisados pelo Unicef, com base no PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 15,2% dos estudantes pretos da educação básica têm 2 anos ou mais de atraso escolar. Então, às vezes, ele está lá no 5º ano, mas o aprendizado dele é de 3º. Né? É quase o dobro da taxa registrada entre estudantes brancos, 8,1%. Esse atraso tem impacto direto no risco de abandono escolar e na menor conclusão das etapas obrigatórias. Anuário Brasileiro de Educação Básica 2025, publicado pelo Todos pela Educação, também revela disparidades significativas. Conclusão do ensino fundamental aos 16 anos, 91,5% dos jovens brancos. Entre os jovens
pardos 83,5% e entre os pretos 80,9%. Conclusão do ensino médio, 79% dos brancos concluem, 66% dos pardos, 62% dos jovens pretos. Então aqui a gente está falando de equidade. Temos que dar um tratamento específico para esses grupos mais vulneráveis. Vamos deixar aqui o contato para vocês, se precisarem. Estamos à disposição, como o Dr. Luiz Henrique disse. Muito obrigado. Nós esperamos que no próximo VAR todo mundo receba. E todo mundo receba o 100%, tanto do VAR atendimento como do VAR aprendizagem. Muito obrigado a Undime por essa oportunidade. Deus abençoe a todos. Bom trabalho para todos vocês. Nós que agradecemos as contribuições sempre fundamentais do Dr. Silvio e Dr. Luiz Henrique Graboski.